Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas aqui para a nossa primeira aula inaugural para o concurso da SEDUC Mato Grosso. Meu nome é Lucas Gabriel, sejam bem-vindos aí. Saiu o edital, né? Finalmente saiu o edital da SEDUC e como não podia ser diferente, sempre quando a gente tem um concurso grande, um concurso estadual, uma prefeitura que a gente está esperando há muito tempo, a Prova Nacional Docente também a gente fez aí várias análises. Eu sempre trago para vocês aqui um panorama, explico aí quais são as características que nós temos aqui no nosso edital para a parte de matemática, claro, sempre a parte de matemática, e trago também dicas de estudos para vocês conseguirem se preparar com eficiência. Se você quiser acessar esse material, é só você ir aqui no link da descrição, se você estiver assistindo pelo YouTube, vá ali no link da descrição e você tem ali, ó, link do material. Aí você consegue clicar e baixar e poder, né, resolver as questões, né, dar uma olhadinha ali no resumo que eu fiz e por aí vai. Se você está no grupo, que se você estiver ao vivo e você está vendo aqui pelo grupo, no final da live eu vou estar enviando para vocês, tá bem? Então essa live ela vai estar dividida em duas partes, a gente vai começar falando um pouquinho do nosso edital e depois a gente vai ter a aula de fato, tá bom? E nessa primeira parte, nós já temos aqui um resumão aqui do concurso, com as datas, tal, tudo mais. Se tiver tido alguma atualização até o momento, vocês me avisem, tá? Porque eu faço material e aí sempre faço material com uma semana de antecedência, é a minha programação. Então nós temos a banca organizadora, a FGV, a tão temida FGV, Fundação Getúlio Vargas. O início das inscrições vão acontecer no dia 10/4. Aqui, esse vídeo está acontecendo no dia 7, então ainda tem um tempinho para iniciar as inscrições. Vai até maio, abril, maio, e a aplicação das provas vai ser em junho. Nós estamos aqui no dia 7/4, o dia dessa aula inaugural, então dia 7/5, 7/6. Nós temos quase 3 meses, 2 meses e algumas semanas, quase 3 meses de preparação aí para a nossa prova. Então nós temos aqui, ó, quase 3 meses. 3 meses aí até a nossa prova. Então, esse é o momento que a gente chama de reta final, tá? Pô, professor, mas eu vou começar a minha preparação agora. Tá, mas tudo bem, mas a gente chama isso aqui de reta final, quando a gente está chegando no segundo, terceiro mês. Ou sprint, o nome que vocês queiram dar. E nesse momento é importante vocês terem um estudo direcionado, certo? Com aquilo que mais cai, com aquilo que vocês estão com dificuldade até o primeiro, segundo mês, e tentando fechar o edital para vocês terem um aproveitamento muito bom, tá? Ali o resultado final do concurso está previsto para 16/12, ou seja, um tempo bom para aproveitar todos os trâmites, né? Também tem a prova discursiva, aí demora um pouquinho para fazer a correção de provas discursivas. Então, muito provavelmente as convocações, muito provavelmente, as convocações serão para 2026, já iniciando aí um ano, né? Então, resultado final mês 12, acredito que já deve começar a chamar ali em janeiro, ou logo em dezembro, e aí para já fevereiro a gente vocês já começaram as aulas com um cargo público. Então é um excelente concurso, espero que vocês estejam motivados, porque eu não sou do Mato Grosso, eu estou motivado aí com esse certame. A gente vai começar falando aqui um pouquinho, eu trouxe aqui essa primeira informação com vocês, direto do edital, que é da prova objetiva. Ela vai ser 100 pontos e vai ser composta por 50 questões, lembrando que também vai ter a parte discursiva, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então vão ser 15 questões de conhecimentos didático-pedagógicos generalistas, 35 questões de conhecimentos didáticos pedagógicos especializados, ou seja, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Vocês vão ver que esse edital está trazendo muitas coisas, muitos nomes, né, diferentes, e eu vou ajudar vocês aqui a traduzir muitos desses aspectos. Então, a gente tem aqui a tabela que foi tirada direto ali do edital. Então, percebam que essa primeira parte tem tudo peso 1, ó, peso 1, peso 1, peso 1, peso 1, e o pesado mesmo vai ser conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. E essa parte aí de conhecimento pedagógico, conteúdo especializado, tem ali o pedido, né, a parte ali que vai cair, mas também pode cair questões envolvendo a prática,
A gente vai ver ler ali, eu tirei a parte do edital, da parte específica, e aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, basicamente, 85 pontos. 85? Isso, 85, 90, isso aí. 85 pontos é a parte específica. Então, é primordial que vocês se preparem, somente a parte específica. E é interessante, né, porque eu já tenho alguns professores que estão estudando comigo, e eles falaram, não vai cair língua portuguesa? Não. Vai cair ética e filosofia, legislação básica de educação e diretrizes, saberes digitais, história e geografia do estado de Mato Grosso, e o restante só conhecimento específico. Eles querem avaliar os professores de matemática com a parte específica. Inclusive, vários professores aí que já estão também se preparando comigo, estavam com aquele receio de que se ia cair limite derivada integral. Acho que um deles está até aqui presente, né, o Marcelo, né? Estava com aquele receio, né, Marcelo? Se ia cair limite derivada integral, aquela coisa toda. E eu falei o quê? Cara, vai estudando o cronograma que a gente está passando, vai estudando as matérias ali. Se cair algo nesse sentido, a gente vai ter tempo para pegar e preparar vocês, tá bom? Mas eu acredito que não vai cair. E foi o que aconteceu. Não caiu limite, nem derivada, nem integral. Foi um edital muito mais pautado em aplicada educação. Porque houveram mudanças aqui nos concursos e mudança no cenário educacional brasileiro. Eu acompanho o cenário educacional há muitos anos, porque além daqui da página, eu também sou professor de matemática do Estratégia e Educação. E eu faço essa avaliação, eu olho as avaliações de professores de matemática, eu sou responsável justamente por essa preparação. Então, eu já trabalho com isso há um tempo. E eu estou vendo que todo o cenário educacional está mais pautado para algo voltado para a prática. Então, não é só você saber matemática, é você saber também explicar matemática. Teve até o professor Elton que colocou um comentário aqui agora. Realmente, porém, a própria discursiva serve de parâmetro para nos avaliar em língua portuguesa. São muitos critérios em discursiva também. Exatamente. Mas, geralmente, esses concursos, eu, por exemplo, eu sou funcionário de Saquarema, eu fui avaliado com discursiva e língua portuguesa. Então, o padrão é esse. O padrão é ter pelo menos 10 questões de língua portuguesa e uma discursiva. Coisa que não aconteceu aqui. Tá? Mas não acho que isso seja ruim, muito pelo contrário. Tá? Quanto menos assunto, melhor. E aí, a prova discursiva, que é aquela que a gente vai gastar um tempo aqui falando com vocês. Essa primeira parte, gente, é múltipla escolha, a gente já sabe o que é estudar o conteúdo, é fazer questões de FGV e similares, pegar questões anteriores de concurso de professor de matemática e resolver. Estudar BNCC, estudar o ECA, estudar a matemática aplicada à educação aplicada à matemática, e é isso. Agora, a discursiva, ela fala da resolução de duas situações de problema baseadas em casos escolares, com base em tema atual, inédito e relacionado ao contexto escolar. Então, o que pode ser isso, gente? E aí ele fala que a prova discursiva, vamos continuar lendo, ó, visa avaliar os conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato a respeito do cargo, além de considerar sua capacidade de leitura, de interpretação de escrita, na forma culta da língua portuguesa. Clareza, precisão, tal e concisão. A resposta deve ter extensão mínima de 10 linhas e máximo de 20 linhas. Para vocês que não sabem, as provas discursivas geralmente são trabalhadas da seguinte forma, para professores de matemática. Ou você tem uma redação dissertativa argumentativa, o que não é o caso daqui, tá? Não é o caso. Não é um texto dissertativo argumentativo. Ou você tem resolução de questão. E para quem quiser saber como é que foi isso, foi o caso ali da CEDU Espírito Santo, que foi a banca Fundação Carlos Chagas. Foi o último concurso aí que teve, que foi ali resolução de questões. E aí, se você der uma olhada, você vai ver o que eu estou falando. Era uma questão que você tinha que parar e dissertar sobre. E nós temos aqui situação-problema, que é o nosso caso. E aí, o que é situação-problema? Olha, eu escrevendo errado aqui. Já vou ser avaliado ali em língua portuguesa. Situação-problema.
O que acontece aqui com a nossa situação problema? Você, além de ser avaliado em se você está escrevendo direito, você vai ter que também dizer o que você faria nessas situações, tá? Então, baseado em casos escolares. Quais são os casos escolares? Geralmente, é uma situação em que o aluno está apresentando dificuldades em matemática. E aí você vai ter que desenvolver métodos para ajudá-lo a resolver aquela questão. Ou você tem ali a seguinte historinha: você passa uma atividade, os alunos fazem, e aí cada aluno dá uma resolução, e aí eles mostram, por exemplo, 2 tipos de resolução, e as resoluções são completamente fora do padrão, às vezes uma é errada, a outra é certa, ou às vezes as duas estão erradas, e ali vai pedindo para ver o que você gostaria, o que você apontou como erro, qual foi o ponto que está errado, e como que você iria corrigir aquele aluno. Então, geralmente é isso, situações problemas. Ou seja, um aluno que está tendo dificuldade em resolver uma questão, e aí você tem que sentar e verificar o que está acontecendo, ou um caso escolar onde você vai ter que aplicar os seus conhecimentos matemáticos para resolver. Eu acho muito difícil cair uma questão, por exemplo, sobre bullying, você dissertar sobre bullying, você dissertar sobre coisas desse sentido. E baseado ali na nossa situação, eu tenho aqui o meu parecer, tá? O meu parecer. O que que eu acho que vão, por que que são duas situações de problemas? Uma vai ser baseada em pessoas com deficiência, tá? Porque se você é se você é professor, você sabe que para toda a turma a gente tem 1, 2, 3 alunos que possuem alguma deficiência, então é uma realidade nossa na sala de aula. Então eu acredito que uma das questões vai ser trabalhada com pessoas com deficiência, e aí pedindo para o que você faria, qual seria a metodologia, como você aplicaria, tudo mais. E o segundo, alguma situação nesse sentido, alguma correção, tá? Agora, não acho que vai ser, como até comentaram aqui no Rio Grande do Norte, que foi 2 questões para resolver, porque não é o que o edital está pedindo. O edital está pedindo resolução de 2 situações problemas, então não são questões, tá? São situações. Então, você não vai pegar uma função quadrática, vai resolver e escrever. Não vai ser isso, tá? Porque não é o que está pedindo. Eles estão sendo bem específicos nisso. Ó, conhecimentos necessários ao desempenho pleno das atribuições do candidato a respeito do cargo. Capacidade de leitura, interpretação de escrita e falando ali, ó, baseadas em casos escolares, com base em tema atual, inédito e relacionado ao contexto escolar. Então não vai ser resolução de questão, gente. Vai ser situação. Eu acredito que uma delas vai ser com certeza voltada a pessoas com deficiência. Tá bom? Então, já é interessante vocês diagnosticarem alguns casos, principalmente o espectro autista, síndrome de Down, verificar algumas práticas que são utilizadas, algumas práticas que dão certo, alguns autores que trabalham com esse tema, autores brasileiros, internacionais. Seria interessante vocês terem alguma carta na manga, tá? Alguma coisa nesse sentido. Então, seria a minha dica. E aqui essa tabela, eu peguei a página, a parte toda, tá, gente? Porque no edital ela tá separada, tá bom? Por isso que eu coloquei assim com vocês. Então, cada situação problema vale 50 pontos, e aí tá colocando ali todo o processo ali. Depois vale a pena a leitura para vocês se situarem, tá vendo? Nessa parte. Tá aí, tudo bem, gente? Querem perguntar alguma coisa? Aproveitar para beber uma água. Fique à vontade, tá? Pode usar o chat. Isso aí, teve a Rio Grande do Norte, teve também o Espírito Santo, várias bancas estão cobrando a discursiva. A própria Prova Nacional Docente, ela também vai cobrar questões discursivas, tá? Então, o professor de matemática tem que saber escrever, tá? Então, não é só mais saber matemática não, galera, tem que saber escrever com coesão e tudo mais. Vamos falar das coisas boas. Por que que nós estamos fazendo isso? Tá? Não sei vocês, mas sempre me agrada ver a remuneração. E nós temos uma remuneração deveras interessante. É um cargo de 40 horas, concordo,
mas nós temos uma remuneração inicial bem atrativa, com um topo de carreira tão atrativo quanto, tá? Nós temos aqui, ó, diploma registrado ou certificado acompanhado de histórico escolar, de conclusão de licenciatura plena, matemática. Gente, ó, se você fez devidamente registrado ou certificado acompanhado de histórico escolar. Se você fez, por exemplo, curso de contabilidade e colocou uma pós para você ter a licença, você vai poder prestar esse concurso. Da mesma forma, engenharia, e aí tirou uma licença, você pode prestar esse concurso, tá bom? Você é licenciado, você tem a licenciatura, tá? Isso aí vale. Então você pode ir sem medo. É uma remuneração bem atrativa, você começa na classe B nível 1, e aí vale a pena vocês darem uma olhada no plano de carreira. Eu não vou me atentar ao plano de carreira aqui agora, tá, gente? Para não ficar muito longo. Mas se vocês quiserem, num dado momento, eu posso falar. Só vocês colocarem nos comentários, até no YouTube, tá? Se vocês quiserem, eu faço uma live falando do plano de carreira. Já convido algum professor aí do Mato Grosso para conversar também. A gente vê aí. Mas a ideia é essa, tá? A ideia é um grande concurso, tem uma remuneração muito bacana, e aí daqui você já pula para o mestrado do Profimate, já vai subindo de nível, e é isso, tá? Fica muito bom. E a gente sabe que a gente não trabalha 40 horas, a gente não trabalha 40 tempos. Nós temos por lei ali 1/3 de planejamento, e aí isso varia de estado para estado, tá? Eu não sei quanto que é no Mato Grosso, mas tem locais que é 24, tem outros que são 27, 28 tempos. Se alguém souber essa informação, eu agradeço, tá? Mas é geralmente em torno disso, de 24, 27, 28 tempos que você vai trabalhar. Ou seja, meio período. Tem um tempo de planejamento também. 32 aulas. Nossa, então é o maior do Brasil. Epson, é o maior do Brasil. É o maior do Brasil, mano. Ó, aqui no Rio de Janeiro, 1/3 de planejamento, você pega 3 vezes 8, 24. Calma aí. 12, 24. Você pega mais ou menos 24 tempos. 24, 28 tempos. É mais ou menos isso, cara. Isso aí. Então vai dar aí uma manhã uns quebradinhos. É bom, eu acho bom, dá pra viver. Dá pra viver. Dá pra ganhar 7 mil e curtir uma praia no final de semana. Viajar uma vez por ano, dá pra ir. Aqui eu trouxe também as atribuições de vocês, mas, gente, basicamente aquilo que a gente já sabe, né, das atribuições do... Não, sim, sim. Todo local é isso aí também, dos 50 minutos e tal. Mas é isso. Geralmente são uma manhã cheia. E aqui, deixa eu falar uma coisinha aqui pra vocês. Eu trouxe duas coisas. Aqui é meu presente pra vocês. Entrou na live, já ganhou um presente. Se vocês forem olhar, não, sim, 32 tempos não dá. Então, eu falei, todas as manhãs e algumas tardes. Né? Se vocês forem olhar o conteúdo de programático, ele tá assim, ó, desse jeito. Né? Vocês leram o edital. Eu acredito que vocês leram o edital. Eu trouxe exatamente o edital, eu apenas separei em partes. Tá ok? Apenas separei ele em partes. E aí, se você quiser acessar, relembrando, se você quiser baixar isso daqui, tá vendo pelo YouTube, só clicar no link, tem lá a descrição, você pode baixar. E o que eu fiz isso aqui? Eu, que seu querido professor, organizei em tópicos, coraçãozinho para vocês, organizei em tópicos para facilitar a vida, tá? O que vocês vão ser cobrados? Como que funcionam algoritmos, problemas aritméticos. Aí aqui, gente, razão, proporção, regra de 3, aí eu pulei algumas partes, tá? Porque eu coloco, por exemplo, fração, essas coisas assim. Então, essa parte é mais de matemática básica, tá? Matemática básica, mas pega esse tópico aqui também. Aí eles colocaram equações lineares. Pode ser que role uma inequação também, mas equações lineares. Separei o conceito de função das outras funções, porque está implícito ali que vai ser cobrado o conceito da função, o que é domínio, o que é contradomínio, o que é imagem, os tipos de funções, sobrejetora, injetora, bijetora, a função composta, a função inversa, suas características, como ler um gráfico. Então, é isso tudo. Progressões, isometria e homotetia, que aí já está entrando aí na parte de geometria.
Coloquei aqui, ó, convém estudar espacial também, porque a parte aqui do edital, ele focou muito na BNCC. Então, e ele falou da geometria plana e as suas características, a geometria e suas características. Então, tá falando ali da plana, e eu convém estudar espacial. Eu diria até para estudar um pouquinho da analítica, porque ele falou vetores, ele colocou vetores também, mas é aquilo, vetor pode ser cobrado em matrizes, pode ser cobrado em geometria analítica. Eu acredito que vetores vai ser cobrado ali na parte de matrizes, tá bem? Equações lineares e quadráticas, matrizes determinantes, sistemas lineares no R2 e no R3, análise combinatória, probabilidade, estatística, e aqui vem a parte, ó, do ensino da matemática. E aí, gente, isso aqui do edital é imenso, é enorme, tá? Vai ser letramento, avaliação, educação matemática, matemática na BNCC. Então, tem que saber a noção de currículo, como é cobrado, o que é competência, o que é habilidade, o que é saber, essa coisa toda. A diferença de competência para habilidade para saber, que é a forma que nós estamos avaliando os nossos educandos, e por aí vai, tá? Então, trouxe isso aqui para vocês para facilitar um pouquinho o estudo. Porque, gente, FGV, porque o concurso está sendo muito pedagógico. Tá, mas eu conheço a banca FGV. Vai vir questão pesada, tá bom? Vai vir. Você pode ter certeza que vai vir uma questão de probabilidade pesada, análise combinatória pesada, vai vir uma questão de geometria plana, que você vai olhar assim, meu Deus, o que é isso? Parece que você nunca estudou geometria plana. Porque FGV é isso. FGV, se não é a banca mais puxada do Brasil, está no top 3, junto com CESP, Sebrasp, se não me engano, Fundação Carlos Chagas, Consulpan, essas outras assim. Então não adianta. Tem que estudar as questões da banca, que cai fácil, mas também cai complicado, certo? E aqui, ó, é a parte que eu fui tirando com vocês, ó. Aí eles colocam muito isso, mas um trabalho, um texto muito grande, ó, propriedades, algoritmos, representações, explicações das propriedades, operações aritméticas com naturais, inteiros, isso aí para falar o que são conjuntos numéricos. Podia até colocar aqui para vocês também, ó, conjuntos numéricos. Mas aí, gente, todo edital tem conjunto numéricos para falar que vocês vão ter raiz, pode ter isso, tá bom? Ó, dificuldades conceituais e erros procedimentais dos estudantes em cálculos de problemas aritméticos. Eu não vou ler o edital todo com vocês, porque senão a gente ficaria muito tempo aqui, tá? Não é o nosso objetivo. Mas isso aqui, esse tema que a gente está vendo aqui, tá? É para quê? Duas coisas. Vocês estão vendo que é específica. Tem ali a parte que eles colocam que conhecimentos pedagógicos específicos. Eles colocam isso aí também no edital. Eles vão ter questões de que vocês vão ter que resolver, ter o algebrismo, e vão ter questões também de análise. Então, qual é a dificuldade que os estudantes fazem em cálculos e problemas aritméticos? Vocês sabem? Então, qual é o mais comum? Entendeu? Qual é aquele de você, da potência, de você fazer uma potência elevada ao quadrado? Qual é a figura geométrica que associa a ela? Então, são essas pequenas coisas, entendem? Aí, ó, elaboração e seleção de atividades, tarefas acerca de conceitos e procedimentos aritméticos. Isso aqui também está elaborando a discursiva. Por isso que lá atrás eu falei com vocês. Eu acredito que a discursiva vai pegar um aluno, uma questão com um problema, tá? E vocês vão ter que avaliar qual é o problema, que tipo de problema é esse, e qual é o método que vocês utilizariam para ajudar esse estudante. E quando eles falam sobre temas atuais, o que é o maior tema atual do momento? Além, claro, da lei federal do uso de celular. É também as pessoas com deficiência. E é isso. E aí são duas discursivas. Vocês acham que não vai ser isso? Pode ser que um não seja. Pode ser que não entre pessoas com deficiência. Pode ser que fale sobre duas situações. Ok. Mas é a minha aposta. Eu estou apostando. E com certeza vai ter alguma situação desse tipo. Porque todo edital, o tempo todo, fala sobre isso, tá, gente?
Então, eu trouxe aqui para vocês, para facilitar aqui o processo. Separei aqui em partes, estão vendo? Porque o edital está muito junto. Aqui, esse momento aqui é o estudo de função, aí progressões aritméticas e geométricas juntas, porque elas se relacionam com as funções afins exponenciais, trigonométricas, e aí tem que trabalhar com a aplicação disso. Ó, modelagem matemática junto com funções elementares. E aí vai avançando. Aí aqui, ó, elaboração e implementação de sequências didáticas no ensino de geometria na educação básica. Recursos de ensino da geometria na educação básica. Então, aí ele coloca, ó, objetos, movimentos, grandezas, medidas geométricas, dificuldades conceituais, erros de procedimentos, grandezas e medidas geométricas. Eu até incluiria analítica, tá, gente? Porque se está falando de educação básica, tem geometria analítica. Eu coloquei ali convente da espacial, mas pode colocar também analítica. Vamos voltar aqui, para ficar completo. Espacial e analítica, que faz parte ali do nosso conteúdo. A gente continua, vai falando. Aqui fala sobre equações lineares e quadráticas, tá? De duas variáveis e por aí vai, representação matricial, equações de 2 ou 3, vetores, matrizes e movimentos geométricos no plano. Então, ó, vetores tá junto com matrizes. Então vai cair vetores em matrizes. Muito bom. Basicamente, gente, não precisa estudar tudo de vetor, não. Vetor é muita coisa. Se vocês estudarem a álgebra matricial, já dá uma luz, tá? Então, vetor é muita coisa. Sério, vetor é um mundo. Vetor é uma matéria de faculdade que você fica 6 meses estudando. Dá para você estudar matrizes de educação básica e fazer uma associação dela, das matrizes com os vetores e conseguir chegar lá. Tá? Relevância da álgebra de vetores e matrizes em contexto cotidiano, de matemática, científico e profissionais. Dá para fazer, tá? Precisa estudar tudo de vetores, não. Aqui a gente vai, probabilidade, análise combinatória, essa parte toda. É que a gente entra já no ensino da matemática. Atividades didáticas, uso pedagógico de modelos e contextos. Aí vai entrar o de Ambrósio, todos esses autores que a gente já conhece, que são excelentes aqui para a gente trabalhar. Tá? Tem que saber o que é o SAEB. Se você é professor de matemática, tem que saber o que é o SAEB, tem que saber o que são os procedimentos, tá bom? Educação básica, essa coisa toda. E aí vocês já viram que é um edital que a parte específica ela vai estar valendo muito. O que eu faço sempre com os meus professores, quando eu coloco uma preparação dessa? Eu faço as lives, como vocês estão vendo, a gente vai terminar essa primeira parte aqui, a gente já vai entrar na parte de resolução de questões. E eu também tenho uma plataforma com todas as aulas já gravadas de geometria plana, espacial, analítica, funções, análise combinatória, probabilidade e tudo mais. E essa plataforma, esse curso, ele se chama Matemática Superior, tá bom? Foi um curso que eu criei há muitos anos atrás, ao qual a gente trabalha com matemática voltada para concursos do magistério. E aí foi até através desse curso que o Estratégia ele me achou e me chamou para a equipe deles. E foi até um pedido que eu falei, ó, tudo bem, eu vou entrar na equipe, mas eu quero continuar com o meu curso. Eles toparam, então tudo bem, a gente está aí fazendo os dois trabalhos. E a gente pauta em 3 pontos. Nós temos aqui alunos do Matemática Superior que estão aqui presentes, porque todo mundo que entra no Matemática Superior, ele tem acesso às lives. Então vocês podem assistir às lives de Mato Grosso, que vão ser todas as segundas-feiras, até a data da prova. Como vocês podem assistir às lives de quinta, do concurso de Paraíba. Como a gente faz também algumas lives aos sábados, de gravação de questões, de revisão de véspera, sexta-feira à noite. Vocês podem assistir também. O nosso material teórico, vou colocar aqui, ele sempre vem com as anotações, então você pode baixar, tirar aqui suas dúvidas. Tem muita gente que faz revisões através dele, sempre com questões de concurso de professor de matemática. A gente também tem as listas, e eu trabalho com 2 tipos de listas. No caso aqui, o material ele vai ser um material genérico, que é para vocês treinarem questões. Então esse aqui é um material, ele tem várias
bancas que a gente trabalha, e um material também específico. No caso aqui da Seduc no Mato Grosso, a gente vai ter um material específico muito grande, justamente pegando essa parte de letramento, SAEB, BNCC na matemática, questões teóricas. Vai ter também o treinamento para discursiva, então vocês vão ter material para discursiva, para treinar a discursiva, para avaliar a discursiva de vocês. Então isso tudo nós vamos ter, tá bom? Porque a minha ideia é ser uma preparação completa. Tá? A minha ideia é ser uma preparação completa. Então, se o professor de matemática ele vai ter uma discursiva de matemática, eu vou preparar você. Tá? O curso não é educação superior, é matemática superior. Ele contém a parte específica. Tá? Então, não vai ter aula de BNCC, ECA, LDB, nada disso. Mas vai ter a BNCC da matemática. Vai ter letramento matemático. Vai ter educação matemática, jogos e brincadeiras, ensino da matemática. Isso aí tudo tem. O que for relacionado à matemática tem. Tá? Porque justamente é essa a minha intenção. É preparar você para as provas de alto nível do Brasil. Tá? Vou mostrar aqui para vocês a plataforma, o que nós já temos, que é muita coisa. Já está aqui, ó, já está na mão. Já estão vendo aqui, ó. Já deixei ela aqui aberta. Isso aqui é uma visão da nossa plataforma. Aqui são todas as aulas que já estão disponíveis. Aí, ó, tem função polinomial do primeiro grau, conceito de função, função exponencial, logaritmo, modular. Tá vendo? Tem até mais coisas do que o edital de vocês. Por isso que eu sempre coloco um tópico para vocês não se perderem. Ó, sequência PA/PG, matrizes determinantes, exercícios aqui também, sistemas lineares. Eu deixei aqui aberto a aula 1 de função do segundo grau. Todas as aulas têm as anotações, o material, a lista, mais anotações, se for o caso. E aqui embaixo, ó, já tem a abazinha da Seduc. No momento não tem o vídeo, como vocês podem ver aqui, não tem um vídeo, porque a gente está gravando o vídeo agora. E tem um material aqui, que a gente vai ter da aula, tá? Aí é só você clicar, baixar, tranquilo. Mas as outras, a de Paraíba começou agora, o curso da Paraíba. Então, olá, meus queridos, eu já coloquei para rodar a aula. Aí tem os materiais, as anotações. O material aqui já são as listas. Aí, se você quiser fazer questões extras de funções, você vem aqui em função, ó, tudo aqui, ó. Sempre a primeira aula. Tem a lista de exercícios, função do primeiro grau. Ó, mais material as funções polinomiais do primeiro grau é uma consequência. E é isso. É assim que funciona o nosso curso, tá? Tudo isso aqui já está disponível para vocês. No momento que vocês entram na plataforma, você já tem acesso a tudo. A gente vai ter aula toda segunda-feira. Toda segunda-feira vocês vão ter aula. E se você quiser participar de todas as outras lives, quero participar da live de quinta-feira, do concurso da Paraíba, porque quinta-feira o professor passou o cronograma, falou que vai ser geometria plana. E eu não tenho noção de geometria plana. Vai ter. Pô, vai ter um aulão sábado para o concurso da Prefeitura de Valonguinhos. Você vai ser convidado. Nós temos um grupo de WhatsApp onde a gente sempre passa o cronograma, posta os links. Tanto que tem vários alunos aqui do Matemático Superior já participando. E, como a gente tem que falar, nós temos os nossos pacotes. Eu criei aqui um pacote trimestral, só que eu estou usando um layout antigo, tá? Para mostrar aqui que tem os descontos, tal, de mensal, assinatura, 6 meses, 1 ano. E se você acessar o link, ele tem também um pacote de 3 meses, tá? Que tem um desconto para pagamento à vista. Então, no caso, 60 sairia 3 meses, que é o tempo do concurso, sairia R$180, né? Se fosse 3 meses. Se você fizer o pagamento à vista, vai sair a 160, tá? Essa preparação completa, tudo de matemática, tá? 3 meses, saindo à vista a 165, um negócio assim. Tá mais ou menos isso, à vista. E se parcelar, 3 vezes R$ 59,90. Também tá um preço muito em conta, tá? Eu já vi curso do Estratégia, do Gran, do Focus, que só com essa contagem era R$600, R$800. A assinatura vitalícia do Estratégia foi quase 4.000. E a gente tem aqui a minha ideia, que é fazer um curso de qualidade com um preço acessível, com uma preparação de qualidade, tudo que vocês merecem, que a gente merece. E quem quiser se preparar mais, quiser fazer um pacote de 6 meses para se preparar para PND,
quiser fazer o pacote de 1 ano para se preparar para um monte de concurso, tem também essas opções com desconto regressivo. E se você quiser fazer parte do curso, se você estiver assistindo ao vivo, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu te envio ali o link, te adiciono no grupo, faço todo o seu atendimento, você vai ter o meu contato, você vai falar diretamente comigo, não vai ser com uma secretária, um secretário. E se você estiver assistindo no YouTube, é só você colocar no link da descrição, tem um link para você já adquirir o curso e tem um link para falar comigo. E aí, fica à sua vontade. Tá bom? Quem quiser tirar dúvidas, esse é o momento. Caso contrário, a gente começa a aula. É isso. Tudo na plataforma. Tudo, tudo, tudo. Tá tudo lá. Sempre a primeira aula é a aula que possui os materiais. Excelente, Epson. Só você clicar nas primeiras aulas. Então, entrou em conceito de função, a primeira aula tem todos os materiais. Eu só não posto nas outras porque é redundante, né, gente? Aí tem tudo lá. As anotações, o material, a lista, tudinho, tudinho. Show. E os cursos específicos, Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Espírito Santo, vai ser lá no finalzinho. Então você tem que ir rolando lá pro final, vai, e tá ali. Já tem até aula também de ensino da matemática. Então você já pode estudar jogos. Isso aí. Show de bola, isso aí. Isso aí pro final. Lá pro finalzinho. Tá bom, gente? Eu coloquei aqui função parte 1, porque função é um assunto muito grande e função a gente precisa aí de pelo menos 2 ou 3 encontros para a gente trabalhar. Vou mandar agora para o grupo. Aqui. Só um minutinho. Não saiam da live. Pronto. Acabei de mandar ali para o grupo. Tá, Elaine? Vamos lá? Vamos começar. Começamos aqui com questões de funções, e aí é um outro diferencial, porque ó, todas as questões aqui são da banca FGV e de concurso de professor de matemática. Então, se você fala assim, pô, mas a aula teórica não tem tanta questão da FGV, fica tranquilo. As lives são exclusivas da banca. Vamos lá. Prefeitura de São José dos Campos, qualquer que seja o número X pertencente aos reais, a expressão tem sempre o mesmo valor, que o da expressão. A primeira questão é sempre para vocês gostarem de mim. Isso aqui ele está trabalhando com a raiz de um número elevado ao quadrado. Isso aqui é o conceito de módulo. Sempre quando nós temos uma expressão onde tem uma raiz e um termo elevado ao quadrado, e, no caso, não é um número, é uma expressão, isso aqui é igual ao módulo desse número. Sempre igual ao módulo. Só que nós também temos uma propriedade, ó, propriedade do módulo, que é o seguinte: o módulo de um número é igual ao módulo do oposto dele. Porque não tem ali 4 menos x. Mas você pode trocar o sinal dos elementos que estão ali dentro. Isso aqui é a mesma coisa que módulo de x menos 4. Letra C. E, gente, eu não fico enrolando muito em explicações, tá? Se vocês forem vendo essas aulas aí, né, desses cursos, dos cursos grandes, os professores geralmente rolam muito, fazem uma explicação, nossa, aqui eu sou mais cirúrgico, tá? E sempre falo, vamos para a próxima? Mas é claro que se você ficou com dúvida, você pode perguntar, fique à vontade. Eu volto e explico indefinidamente. Essa daqui, ó.
O gráfico da função real f é uma reta. Sabe-se que f de 6 é igual a 10 e f de 22 é igual a 18. Então, quanto que vale f de 88? Essa daqui, nós, não iremos determinar f de x. A gente não precisa achar f de x para encontrar essa questão. Não precisamos. Por que nós não precisamos? Aqui a gente vai trabalhar com a variação, o conceito da variação. Aqui eu vou ter que fazer uma parte teórica com vocês. O coeficiente A, ele é também conhecido como a variação do y sobre a variação do x. Então, se eu tiver dois pontos, posso chamar esses pontos de A e de B. Você pode obter o valor do coeficiente A fazendo a variação ali dos seus valores. Até aí, tranquilo. Né? Isso aí é visto também em geometria analítica. Agora, vamos lá. Daqui, eu posso tirar um ponto A de coordenadas 6 e 10. Daqui, eu posso tirar um ponto B de coordenadas 22 e 18. Se eu utilizar esses valores, 18 menos 10, 22 menos 6, eu consigo encontrar o valor do coeficiente A. 18 menos 10, 8. 22 menos 6, 16. Que simplificado vai dar 1/2. Agora, ele quer saber a f de 88. Essa f de 88 eu posso chamar de um ponto C, que possui coordenadas 88 e y. E o nosso objetivo é encontrar esse y aqui. Seria a f de 88. Você pode usar a mesma coisa, falar que o a é a variação do y sobre a variação do x. Só que dessa vez, falar que vale yc menos ya sobre xc menos xa. E utilizar essa variação para você não precisar encontrar o valor da função e substituir. Porque você já achou o valor do a. Você já sabe que isso aqui vai ser igual a 1/2. O y de c é o próprio y, que é aquilo que você quer encontrar. E o y de a vale 10. Tá? O x de c é 88. E o x de a vale 6. E aí você tem 1/2 y menos 10 sobre 82. Dá para dar aquela simplificada? Multiplica cruzado. ΔC. E aí nós conseguimos resolver aqui o nosso item sem precisar encontrar a lei da função. E é muito importante essa observação, porque às vezes encontrar a lei da função faz com que a gente perca muito tempo. Mas eu vou deixar para vocês responderem no chat. Alguns dos senhores, senhoras, senhoritas, senhoritos, gostariam que eu resolvesse utilizando a lei da função? Se uma pessoa falar sim, eu já resolvo. Fiquem à vontade, tá? E não precisa ficar com vergonha, tá, gente? Não dá pra ver o chat, só eu que vejo. Caso pelo YouTube, né? Quem tá na chamada vê, mas você não tem que ter vergonha, né? Você queria? Pode deixar, eu faço. Eu vou aproveitar essa primeira parte da conta, tá, gente? Porque essa primeira parte que a gente encontrou o A, ok? E aí eu vou começar a partir dali. Opa, Ana, tranquilo, já vi aqui. Eu queria assim.
Por isso que eu já falei, ó. Então, ó, fica assim, ó. Segunda forma. Vou colocar aqui, ó. Pela lei da função. Então, você tem que fazer essas contas aqui, pelo menos essa primeira parte, e aí partindo do fato de que o A vale 1/2. Então, você já tem aqui que a sua f de x é igual a x sobre 2 mais b. Essa primeira parte a gente tem que fazer, tá? Agora eu vou utilizar o fato de que f de 6 vale 10. Como que vai ficar isso daqui? 6 sobre 2 mais b igual a 10. B igual a 7. A lei da função, mais 7. O objetivo dele é perguntar a f de 88. 51. Letra C. Top. Um outro pedido que eu faço para vocês é, professor, fiz a aquisição do curso. Tô lá, entrei na plataforma, beleza. Como que eu fico sabendo das lives? As lives exclusivas para membros vão ser feitas num grupo exclusivo, tá? Me manda uma mensagem que eu te adiciono, porque eu tenho relação, né? Se você comprou ou não comprou, tenho ali tudo catalogado. E essas lives, a gente vai ter mais umas 2, 3 lives aí gratuitas para a gente divulgar ali o nosso curso. Aí depois vai ser live só exclusiva para membros, de 2 a 3, tá? E aí aproveitem esse momento aí, porque a gente vai até eu aguentar. Ana, foi essa primeira parte aqui, ó, fazendo sem a lei da função, aqui encontrando a lei. Provavelmente vocês podem ter achado mais fácil essa. E é isso. E o material está na descrição, para vocês pegarem. Aqui agora, nós temos uma função quadrática. Então, nessa primeira parte aqui de função, função parte 1, a gente vai trabalhar com conceito de função, função afim e função quadrática. Vocês entenderam, né? Então, considere que a função quadrática, onde C é uma constante real positiva, tenha sido usada para modelar o lucro mensal de uma fábrica em função do número X de unidades produzidas. Pode-se deduzir que, sei lá, quanto maior for o número de unidades, maior será o lucro mínimo é igual a tanto, o lucro máximo é igual a tanto, e ocorre isso. Aqui nós estamos trabalhando com o vértice da parábola, que nós vamos trabalhar com o vértice da parábola, e, vamos lá, a nossa lei é menos 2x ao quadrado, mais 100x mais c. Nossos coeficientes são rio C, C igual a C. Perfeito. E as relações que nós temos, o x do vértice, que é no menos b sobre 2a, e o método alternativo, média das raízes,
e o y do vértice, menos delta sobre 4a, e eu vou explicar isso daqui para vocês. Eu sempre passo o método alternativo, porque às vezes na questão é mais fácil. Nessa situação ali, o x do vértice você consegue calcular porque você vai pegar ali os coeficientes, jogar na relação, rapidinho você chega nele. Às vezes, você pode ter uma questão que ele vai te dar o gráfico, e a partir desse gráfico você já consegue determinar as raízes. Já tem ali as raízes bonitinho. Então, se já é o caso, você pega ali as raízes, tira a média dessas raízes e você chega no x do vértice. Soma e divide por 2. O y, você tem a relação menos delta sobre 4a, famoso delta, b ao quadrado menos 4ac, o discriminante. E o método alternativo é você calcular a imagem do x do vértice. Então, você calcula o x do vértice e joga na função. O que nós vamos fazer aqui é o método x do vértice. Vai ser ó, menos 100, 2 vezes menos 2, menos 100 sobre menos 4, 25. Isso já mata aqui a questão, porque só tem uma alternativa, letra D. Por que a letra A está errada? Letra A está errada porque nossa função é de uma parábola. Não é à medida que aumenta a quantidade de unidades eu vou ter o lucro. Não. Vai ter um momento que, quando eu passar de 25, eu vou começar a perder meu lucro e pode ser uma hora que eu vou começar a ter prejuízo. Se você quiser bater ali o y do vértice, recomendo que você faça isso daqui. Mas não preciso. Show. Essas são as questões aí de nível da FGV. Só um minutinho. Que a gente trabalha ali em concurso. Agora eu vou aumentar um pouquinho a dificuldade com vocês, tá? Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Eu não faço modelo de escadinha, não. Geralmente as primeiras são mais fáceis, depois vai tudo aleatório. Essa daí é boa. A figura a seguir mostra uma parte do gráfico da função onde V é seu ponto mais baixo. Qual o valor de M mais N? Tá aí um item que trouxe pouquíssimas informações. Mas vamos lá. As parábolas, elas possuem uma característica que é uma simetria em relação ao vértice. O que que significa isso? Ó, as parábolas, elas são simétricas em relação a essa reta que passa ali pelo x do vértice. E o que que nós podemos utilizar como informação? Se são 3 unidades do 2 até o 5, vão ser 3 unidades do 5 até o próximo x. 6, 7, 8. Entenderam? 2 mais 3, 5. 5 mais 3, 8. Então, se x1 é igual a 2, x2 é igual a 8, e além disso, você tem um x do vértice que vale 5. Tá, professor, não entendi isso. Você pode fazer de outra forma?
claro. Outra forma para se chegar na informação de x2, porque a gente precisa dele. Não dá para fazer sem ele. X do vértice é igual a x1 mais x2 sobre 2. Método alternativo, média das raízes. O x do vértice vale 5, x1 vale 2. Só resolver essa equaçãozinha. X2 igual a 8. Tá, e aí? Por que que eu estou fazendo isso? Tem um método muito rápido para chegar no M e no N. Muito rápido. Muito rápido. Que é a soma e produto das raízes. Ué, se eu já sei que as minhas raízes são 2 e 8, o meu M vai ser o oposto da soma, menos 10, e o meu N vai ser o produto, 16. 16 com menos 10, 6, letra A. Resolvi. Tá bom? Então, eu vou fazer de algumas formas aqui com vocês. Mas vocês já viram que, a partir disso, você já resolve essa questão da FGV de cabeça. E vai embora. Então, vamos aqui, ó. Algumas formas de resolução. E aí você escolhe a sua. Y é igual, você vê aqui, ó, y é igual x ao quadrado, mx mais n. Você já sabe que seu x1 vale 2, seu x2 vale 8, e o seu coeficiente a vale 1. Soma é menos b sobre a, soma das raízes. Vai ser igual a menos b, porque o a vale 1. No caso aqui vai ser menos m, perdão. A gente está usando outra letra. Chegamos no primeiro. O produto é C sobre A, que no caso vai ser aqui o valor de C, porque o A vale 1. Então, M mais N vai ser igual a 6. Letra A. Essa é a primeira forma. Segunda forma de você resolver esse item. Você pode utilizar uma coisa chamada forma fatorada. A forma fatorada, ela é coeficiente A vezes x menos x1, x menos x2. Forma fatorada, geralmente, você estuda em polinômios. Também, quando você estuda ali a fatoração de polinômios, e aí você tem ali a forma fatorada, tal, aquela coisa toda. A gente já sabe já. Tá, e aí? E aí que você já sabe que o seu A vale 1, fica x menos 2, x menos 8. Você faz uma distributiva, x ao quadrado, menos 8x, menos 2x, mais 16. Então, seu m é menos 10, seu n é igual a 16. E aí é um abraço, né? Tem também a forma fatorada.
Pergunta para vocês que estão presentes. Nós temos 3 maneiras de representar uma função quadrática. A forma dela geral, que é ax ao quadrado mais bx mais c. Nós temos também a forma fatorada, que é vista em polinômios. E nós temos uma forma também que se chama forma canônica. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês gostariam que eu parasse nesse momento de fazer as questões, explicasse quando vocês utilizariam a fatorada e a canônica? Quais seriam os exemplos, os casos onde elas brilham mais? Vocês gostariam que eu fizesse isso? Dava, deu ok? Rafael também? Top, vamos lá. Eu vou então pegar mais alguns quadros brancos. Vou pegar aqui os quadros brancos. Só vou criar aqui mais alguns quadros brancos. Bora, bora. Só preciso criar quadros brancos aqui, só um minutinho. Porque vai dar um trabalho. Ué, não foi? Pronto. Deixa eu ver aqui se tem mais quadros. 1, 2, 3. Pronto. Bastante quadro branco. Criei um monte logo de uma vez. Já foi, já criei já. Vamos aqui. Para que serve a nossa forma fatorada? A forma fatorada, ela é uma forma de você escrever a sua equação de segundo grau através das suas raízes, x1 e x2. E aí você tem aqui o seu A, que é o nosso coeficiente dominante. Muito importante falar isso. x1 e x2 são as raízes. E aí, onde usar? Você vai usar a sua forma fatorada. Quando as questões te derem as raízes mais um ponto do gráfico. É isso que você vai utilizar. Então, por exemplo, falei para vocês aqui numa questão que a raiz é 1, x2 vale 5, ela passa pelo ponto P. Deixa eu agora pensar aqui. Ponto P de coordenadas 2 e 6. E a gente tem que achar a lei da função. Você, através daqui, você vai escrever a forma fatorada, sempre jogando negativo as raízes. Aí você pega o ponto. Não faz esse produto notável. Substitui ele já dentro do parênteses. Fica, ó, A vezes 1. A vale menos 2. Então, a sua lei da função, ela vai ser menos 2 vezes x menos 1, x menos 5. E aí, se você quiser passar para aquela forma geral, é só você fazer o produto notável, no final multiplicar por menos 2. Tá bom? Isso aí é você utilizando a forma fatorada. Muito útil, muito útil. Quando a gente tem essa situação aí. Depois eu sugiro que vocês tentem fazer sem a forma fatorada. Vocês vão ver
O BO que dá é muita conta. Vocês vão ter um sistema de 3 equações e 3 incógnitas para resolver. Isso aí nós resolvemos em poucas linhas. Tá? Então fomos à primeira. A segunda se chama forma canônica. Eu gosto de escrever a forma canônica desse jeito. Foi assim que eu gravei ela melhor. O A é o nosso coeficiente dominante. XV, YV. Coordenadas do vértice. Onde você vai usar essa sua forma canônica? Quando a questão tiver as coordenadas do vértice e mais um ponto. Então vamos lá. Vamos solidificar aqui o que a gente pegou. A forma fatorada, ela é utilizada quando você tem as raízes. Te deu as raízes, te deu mais um ponto. Você pode substituir ali, você acha, ó, rapidinho. A forma canônica é quando você tem o vértice e um ponto. E é isso, tá? Aqui, eu acho que eu vou utilizar a mesma ideia. Vou colocar um exemplo. Vértice tem coordenadas 2 e 5. 2 e 5? Pode ser. Não, 1 e 5. E o nosso ponto, coordenadas 2 e 6. Com o vértice, você escreve a sua forma. Com o ponto, você substitui os valores. E aqui você vai ter a sua lei, ó. Y menos 5, o seu A vale 1. E aí, se você quiser arrumar, y é igual x menos 1 ao quadrado mais 5. Aí você abre esse produtinho notável e vai. Só vai. Tá bem? Essa parte final eu não estou desenvolvendo não, tá, gente? Só chegou aqui aí fica mais fácil, né? Aí a gente vai embora. Então são formas aí muito úteis quando você está trabalhando com questões com base na informação. E aqui é com base na informação do enunciado. Legal, né? Valeu a pena a gente dar uma paradinha. Vocês estão gostando? Galera nova, estão gostando? Espero que sim, tá? Aí lembrando que as lives vão acontecer todas as segundas-feiras, certo? E no caso, as lives específicas, porque se você, por exemplo, assinar, cara, tu já vai poder assistir a aula de Paraíba, que vai ser de função, e a gente vai dar seguimento ali o estudo de funções. Na verdade, é probabilidade. Não, desculpa.
Função são vocês. Para eu vai ser probabilidade. Então, quinta-feira vai ser probabilidade com eles. E, gente, desculpa eu falar isso, cara, mas independente da banca, cara, ter uma aula de probabilidade de nível de professor de matemática, independente da banca, é extremamente útil. Por isso que eu gosto muito de frisar isso aqui com vocês, tá? Matemática superior tem as lives específicas, vocês têm o trabalho, né? Aquela parte assim, não, o professor está pensando na gente. Sim. E se você quiser participar de mais, fica à vontade, tá? Pode encher. Aqui no Meet tem gente pra caramba. Pode. Eu tenho uma conta que cabe até 500 pessoas. Já deu uma vez quase 200 num concurso grande aí para São Paulo. E aguentou. Então só vai. Vamos lá. E aí, live para estratégia dá milhares. Nossa, estratégia dá muita gente, Jesus amado. No início ficava até nervoso, agora é tranquilo. Vamos resolver essa daqui. Bati já um papinho com vocês, vamos lá. Mais uma questão ó, que pede a imagem de um ponto. Vocês estão vendo? Dessa vez está pedindo a F de 2016. Vocês podem trabalhar ali da mesma forma. Ó, coeficiente A, variação do Y sobre variação do X. Esse cara você pode chamar de ponto A. Tá vendo como é que as questões da FGV se repetem? Bizarro, não é? Aí aqui, lembrando que aqui ó, é YB menos YA, XB menos XA. Então vou fazer ó, 10 menos 5, 12 menos 3. Muito cuidado com isso, tá bom? Vai ser 1/3. E aí você pode fazer a mesma coisa agora com a F de 2016. Você pode chamar isso daqui do seu ponto C. Fazendo a mesma ideia, ó. 1/3 é igual. Aí você faz, ó, YC menos YA, se você quiser. XC menos XA. Y menos 5. 2016. Menos 3. Que vai dar 2019. Esse número, ele é divisível por 3, o que ajuda muito, tá? Então, 2019 dividido por 3 vai dar 673. Tem que continuar aqui do outro lado. Nossa. Letra D. Eu faço assim de jeitos diferentes, tá? Porque quando a gente tem que achar a lei, a gente tem que obrigatoriamente achar a lei. Às vezes a lei não é muito simpática, não. Tá? A utilização taxa de variação às vezes é mais simpático. Apesar de não parecer, né? Que eu quero que vocês pensem que, pô, achar o coeficiente A faz parte dos dois processos. A partir daqui que é o primeiro método. No caso da outra forma, vocês tinham que achar o valor de B e depois substituir na função. Aqui a gente já vai direto fazendo conta. Utilizando taxa de variação. Podemos fazer mais algumas. Bem bacana, né? Aqui trouxe uma da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E talvez, ó, talvez não. Esse concurso de São Paulo é um que mais se assemelha ao que vocês vão encarar ali na SEDUC.
Vamos dar uma lida para ver como é que a questão é diferente? Ó, o gráfico a seguir representa as posições em função do tempo de dois móveis, M e N, ao longo de uma mesma linha. Sobre o movimento dos móveis representados, assinale a alternativa correta. E aí tem isso daqui. Para facilitar os senhores, eu vou fazer uma pequena alteração no material, para facilitar aqui a nossa vida. Pronto. Quem sabe edita ao vivo. Pronto. Agora dá para a gente ver o gráfico e pegar aí. Então, isso aqui é um gráfico de posição em função do tempo. No caso, como está sendo aí um movimento linear, movimento uniforme, movimento uniforme, linear, olha só, cometendo erros. A gente vai ter aqui S igual a S0 mais VT, funções do primeiro grau. Ótimo. Primeira alternativa, os móveis estão andando em linha reta, verdadeiro ou falso? O que vocês acham? O gabarito é letra A, né? Então, os móveis estão andando em linha reta para você? Me desculpa, Ana, mas a primeira é falsa. Me desculpa. Olha, nada indica que esses móveis estão andando em linha reta. A estrada pode ter um monte de curva. O que acontece é que o deslocamento deles está sendo constante, tá? A variação deles, o delta S deles, em função do tempo, está sendo constante. Mas eles podem estar numa estrada cheia de curvas. Ok? Então não indica que é reto. A variação da posição deles que é reto, mas não a posição, não o trajeto. Os móveis nunca vão se encontrar. Falso também. É isso que é a verdadeira, tá? Isso que é a correta. Eles vão se encontrar nesse ponto aqui, porque isso aqui indica a posição. O primeiro móvel, ele está aqui na posição 100, ele começa na posição 100, enquanto o outro começa na posição 0. Então, nesse intervalo aqui, para x igual a, sei lá, 40, 35, para x igual a 32,5. Aqui é o ponto de encontro. Tá? É onde eles se encontram. Os móveis estão se movendo no mesmo sentido. Falso. Se fosse no mesmo sentido, os dois estariam crescendo, os dois estariam caindo. Isso aqui é um sentido, ou seja, ele está voltando, esse aqui está avançando. Então não é. É como se fosse assim, gente. Imagina que você pode ter uma rua, uma estrada, tá? E aqui é a posição 0 e aqui é a posição 100. O primeiro móvel está aqui e o outro está aqui. Um está seguindo um sentido, o outro está seguindo o outro. Eles se encontram nesse tempo, nesse momento, só que um está descendo, o outro está subindo. Letra D. Depois de 10 segundos do início da contagem de tempo, os móveis estarão mais próximos um do outro. Agora deu spoiler, né? Quando eu fiz o desenho, aí ficou mais fácil, né? Então, sim, a letra D é a verdadeira. Porque, ó, depois de 10 segundos, ele está aqui e esse está aqui. Essa é a distância.
No inicial, outro está aqui, outro está aqui. A distância é maior. Então, eles estão mais próximos. Vamos ler aqui, então, a letra E. Depois de 40 segundos, os móveis serão mais afastados do que no início da contagem. Não. 40 segundos, eles ainda estão mais próximos. Tá? Mais pertinho. Legal. Questãozinha interessante, né? E vocês vão encarar muito disso no concurso de vocês, tá vendo? Foi uma questão de análise, interpretação, aplicação dos conceitos de função do primeiro grau. E é isso. Na verdade, aplicação até para física. Essa daqui é maravilhosa. Nossa, essa daqui dá vontade de olhar para ela e falar assim: venha, venha. Essa parece que é de função do primeiro grau, mas na verdade trabalha com divisibilidade. Vamos entender? Sendo y igual a 48 sobre x mais 5, o número de valores inteiros pode ser positivo ou negativo, para os quais y também é inteiro. O que eu estou querendo aqui nesse item? Queremos que a nossa divisão seja exata. Para a divisão ser exata, x mais 5 tem que ser, melhor, tem que dividir 48. E pode ser qualquer número inteiro. Legal. Então, o que a gente precisa aqui é encontrar os divisores do 48. Quantos números dividem 48? Então, a pergunta que ele escreveu de outro jeito é: quantos números dividem 48? 10 números? Para a gente achar os divisores, tem um método. Tem um método, tá? Tem que ser divisores inteiros, os negativos também. Aí dá 20. O primeiro passo, tá? É a gente fatorar o 48. Fatoramos ele. 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 1. A quantidade de divisores positivos vai ser você pegar esses expoentes, somar uma unidade cada um e multiplicar. Mas vocês sabem por que é somar mais um? Vocês sabem por que soma mais um? Então, eu vou explicar para vocês. Ó. Mas primeiro, resolvendo. Então, total, 10 positivos mais 10 negativos, 20. E tem o nosso número aqui, a letra D. Só para a gente finalizar, por que a gente faz dessa maneira? Quando você tem uma fatoração de 2 elevado à quarta, cara,
2 elevado à quarta. Os números que dividem são as possibilidades de escolha da potência de 2. Então, você pode escolher 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo e 2 à quarta. Ou seja, 5 possibilidades. 3 elevado a 1 são essas daqui. Tá vendo? Sempre uma a mais. E aí, pelo princípio fundamental da contagem, se eu tenho 5 possibilidades de escolha da minha base 2, 5 possibilidades, e qualquer possibilidade, qualquer arrumação que eu escolha dentre essas com essas daqui, eu acho um divisor. 5 possibilidades na primeira etapa, vezes 2 na segunda, dá 10 possibilidades de eu resolver o meu problema. Então, essa formulazinha dos divisores, de você fatorar, pegar os expoentes, somar uma unidade e multiplicar tudo, ela vem do princípio fundamental. É uma mistura de termos aritméticos com o princípio fundamental. Legal. Quem está ao vivo, não saiam daí, tá? Mas para quem está no YouTube, nós terminamos a nossa live. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. O material está na descrição. Link para falar diretamente comigo também. Link para aquisição do curso também. Até a próxima, semana que vem. Valeu!